Olá, gente, de novo aí. Então, vamos lá. A matéria de hoje é sobre limites fundamentais e também casos com substituição dentro dos limites, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente vai estudar aqui são os limites fundamentais trigonométricos. Na verdade, é basicamente o único caso de limite fundamental. Então, o limite fundamental trigonométrico é esse aqui, que é o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Esse limite dá 1. Isso é o mais importante de todos. Tá? Aí, então, a partir de uma propriedade, a gente pode elevar esse limite aqui a menos 1. E com isso, o resultado também é elevado a menos 1. Então, a gente troca, né? De cima fica embaixo, baixo em cima. Então, chega nesse aqui. Então, esse aqui, em teoria, também é outro limite fundamental. Que é só inverter ali. Tá? Para uma propriedade de limites. E esse aqui de baixo, da tangente, ele vem de uma manipulação algébrica com seno, cosseno, enfim. É um limite fundamental também, mas dá para super chegar com seno e cosseno, não precisa decorar, né? Mas é igual do seno, então é só, né, pensar igual do seno, só trocar. Ok? Então vamos lá. Então, a gente vai ter algumas propriedades trigonométricas para estudar. Porque assim como a gente fez lá nos casos com indeterminações, né, que a gente tinha aquelas possíveis trocas e tal, aqui também a gente vai talvez precisar de algumas trocas, porque talvez também dê indeterminações, certo? Gente, a propriedade, assim, a mais importante de todas, disparado, é essa aqui. Seno ao quadrado do ângulo, pode ser seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, dá 1. Essa propriedade, super importante mesmo. Então, assim, sério, essa propriedade é muito importante. Já está marcada aqui em roxo porque ela é super importante. Outras propriedades importantes, né? Não tão importantes, mas importantes. Seno de 2x, que dá para transformar numa coisa com cosseno de x, né? Daí vem a importância. Cosseno de 2x, que dá para transformar em seno, certo? Também é importante por causa disso. O cosseno ao quadrado de x, que chega nessa formulinha aqui. E o seno ao quadrado de x, que chega nessa fórmula, tá? Também são importantes, tá? Mas, assim, o mais importante disparado mesmo é esse aqui. A maioria das questões vão abordar justamente esse conceito aqui, tá? Vamos lá, então? Show! Então, como que você resolveria esses limites aqui, né? Aqui. Bom, x que multiplica cossecante de x vezes secante de x. E 1 menos cosseno de x sobre x. Bom, aqui a gente vai dar indeterminação, acho que na cossecante. Tipo, cossecante de zero não existe, se eu não me engano. E aqui, vocês podem ver que x aqui vai dar zero. Então, a gente pode pensar em várias manipulações para fazer, certo? Então, basicamente isso, tá? Vou dar um tempo aqui para vocês fazerem, então pausem o vídeo e tentem fazer esses aqui, pensando ali nas coisas que a gente já viu, e até coisas das outras aulas também para fazer coisas para resolver limites que tem esse impasse aí da indeterminação, ok? Então, beleza. O que a gente pode fazer? Gente, cossecante é o inverso do seno. E secante é o inverso do cosseno. Então, o que a gente faz aqui? Só tirou. Só explicitou. Então, pela propriedade, que a gente já viu lá as propriedades, quando a gente tem o seno de produto de função, a gente pode separar. Então, aqui a gente separou o x sobre seno de x e o outro limite de 1 sobre cosseno de x. Né? Separou os dois limites. Esse aqui é um limite fundamental, vocês lembram? Esse limite aqui dá 1. E esse aqui não dá indeterminação, porque cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Então, essa é uma das formas de resolver, certo? Esse limite aqui é um limite bem tranquilo. Só que se você fizesse direto, daria problema. Por quê? Porque você não utilizou esse limite fundamental aqui, que geralmente é o que você consegue... É a ferramenta que você utiliza para escapar das indeterminações, certo? Com seno, cosseno, enfim. Agora, o outro exemplo, esse é mais pegado. Lembra que eu falei que, pra vocês
tentarem pegar ideias também das outras aulas de resolução de indeterminações. Então, por quê? Esse 1 menos cosseno de x sobre x, a forma mais fácil de fazer é com conjugado. Então, justamente, a gente multiplica pelo conjugado. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é aqui. E o outro continua igual, né? Aqui embaixo. Bom, por que o quadrado do primeiro é... Tá, o que essa coisa de cima aqui nos vai ajudar, né? Então, como a gente tem um limite fundamental com seno, é muito importante que a gente tente transformar ao máximo as coisas aqui em seno. E isso aqui dá para transformar em seno por aquela fórmula lá. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Isso é meio difícil. Mas seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se você passar o cosseno para cá, vai ficar seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, que é isso aqui. Então, vira seno ao quadrado de x, que é aquela relação mais importante que eu falei para vocês, certo? E embaixo a gente tem isso aqui. Então, o que a gente pode fazer agora? De novo, com as propriedades, bonitinho, a gente pode separar. E a gente vai ter uma parte que vai ser seno de x sobre x, e outra parte que vai ser o que sobrou. Seno de x, né? Aqui está o quadrado, né? Então, você coloca um seno para cá e outro para lá. E para cá, né, então, seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Certo? Porque o problema, nesse caso, era o x. Então, o seu objetivo é eliminar o x. Com isso aqui, a gente elimina o x. Por quê? Isso aqui dá 1, né? É o limite fundamental trigonométrico. Dá 1. Aí, se você fizer os cálculos aqui, seno de 0 é 0. Né? 1 mais cosseno de 0 é 1. Então, 1 que vai multiplicar 0 sobre 2. Então, vai ficar 0. Não tem problema dar 0. Aqui em cima, por exemplo, e daqui. O problema é dar 0 aqui. Se desse 0 aqui, teria um grande problema. Por quê? Determinação, né? Como a gente já estudou. Bom, dos limites fundamentais é basicamente isso, né? E agora, então, a gente vai ver uma técnica de limites com substituição. Então, tipo assim, a gente estudou o limite fundamental de seno de x sobre x, ou x sobre seno de x, né? Não interessa a ordem. A gente estudou esse limite, quando x tende a 0, né? Mas se for seno de 3x sobre x, tem alguma forma de conseguir usar essa fórmula? Como que a gente pode chegar nisso? Certo? Então, tentem resolver aí. Pausa o vídeo e eu já volto. Bom, continuar. Então, o que a gente faz? O problema, vocês podem perceber, que está no 3x. O 3x aqui de dentro, ele é problemático, certo? Porque, enfim, é nele que teria que estar só x, né? Tá 3x. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma variável qualquer. Então, geralmente a gente usa a variável u. Então, a gente iguala o que está aqui dentro, problemático, à variável. Então, u a gente usa 3x, certo? E o limite, ele estava tendendo o x para 0. Ok? Então, agora, esse u aqui, o u que a gente descobriu, a gente vai ter que transformar ele como x igual a 0 para colocar aqui. Então, vai ficar 3 vezes o x. O x é 0, né? Estava tendendo a 0. Então, o u também vai tender a 0. Né? O u precisa tender a 0. Então, a gente tem que fazer essa modificação só para ter certeza que vai dar certo. Que o u também vai tender a 0. Ok? Ok. Então, o que estava aqui dentro, agora o que estava aqui é só substituir. Seno de x tendendo a 0... limite de x tendendo a 0 é o limite de u tendendo a 0. Seno de 3x, seno de u. Só substituir. X. Bom, se u é 3x, é só dividir. Então, x vai ser igual a u sobre 3. Ok? Então, a gente tem isso aqui. Bom, vocês olhando isso aqui, você tem até o seno de x, ou seno de u em cima, mas aqui embaixo você não tem u. Você tem u sobre 3. Então, esse 3 está no denominador. Então, ele pode sair multiplicando a parte de cima da fração, certo? O numerador. Ou, né, pode fazer isso dentro do limite ou fora. Aqui, no caso, né, saiu do limite. Então, esse 3 ele pode sair desse limite e aqui dentro continua o que estava. Então, fica seno de u sobre u de limite de u tendendo a 0. Esse limite aqui é fundamental. A gente só mudou a variável. Em vez de ser x, é u.
Então, isso aqui vira 1. Então, 3 vezes 1, 3. Certo? Então, quando vocês perceberem que dentro de um seno, de um cosseno, tem algum fator multiplicado, dá super para fazer assim, é super tranquilo. Certo? Ou embaixo aqui, né? Enfim, dá super para fazer esse tipo de coisa. Vamos para mais um aqui. Bom, então agora eu tentei fazer esses aqui, mas, enfim, pausa o vídeo. Vamos lá, vou resolver agora. Então, esse caso aqui é igual, certo? É igual. Só que esse caso cobra bastante, aliás, na prova da Unicamp, que você tem um quadrado em cima e o quadrado embaixo. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar o quadrado. Né? Quando você tem esse tipo de coisa, você pode tirar o quadrado. E quando você tem um quadrado de uma função, limite de um quadrado de uma função, você pode fazer aquele limite ao quadrado. Isso é muito interessante também. Então, a gente consegue colocar o limite ao quadrado. Então, na verdade, o nosso limite é bem mais simples. É o limite de x tendendo a zero de seno de 4x sobre x. Isso aqui a gente já aprendeu como resolve, né? Então, é muito simples, gente. É só fazer aquela substituição. Então, a gente usou como 4x. Aí aqui eu já explicitei como é que vai ficar o x, né? Se o x estava tendendo a zero, agora o x vai tender também o u, né? Também vai tender a zero. Porque é só substituir, certo? Você vai colocar zero aqui, ó. Então vai ficar zero também. Então, aquele limite lá vai virar limite de x tendendo a... Ai, gente, aqui não é x não, tá? Aqui é u, perdão. Então, limite de u tendendo a zero de seno de u sobre... dividido, né, por u sobre 4. Então, esse 4, ele vai vir para cá multiplicando, né? E isso aqui, esse seno aqui vai virar 1. Então, aqui dentro vai ficar 4 vezes 1. Nem tá aqui. E tudo isso ao quadrado. Então, a resposta é 16. Ok? Bom, essa parte, então, de limites fundamentais, usar substituição quando você não tem exatamente aquele limite e outras coisas, então, são extremamente importantes, né? Então, vai ter uma lista bem completinha até, né, sobre isso. E vai estar junto com o vídeo, tudo direitinho. Dúvidas, como sempre, Discord, WhatsApp. E é isso. Obrigado aí por assistirem a aula. Até a próxima. Falou!